Olá pessoal, sou a professora Silvana. Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que é sobre a identificação das práticas sociais dos povos da floresta. Vamos falar sobre a posse, propriedade e conflitos. Primeiro vamos entender quem são os povos da floresta. Bem, são os índios, seringueiros, castanheiros e etc., que baseiam seu modo de vida na extração de produtos como a borracha, a castanha, a batata, os óleos vegetais e outros. Além disso, dedicam-se à caça e à pesca não predatória, bem como à agricultura de subsistência. Então, de uma forma geral, nós podemos entender que esses povos da floresta são aqueles que utilizam, da natureza, utilizam dos recursos naturais da natureza como uma forma de sobrevivência, tá? A intenção deles não é tirar os recursos para obtenção de lucros, enriquecer, exportar esses recursos, não. Quando nós falamos dos povos da floresta, nós estamos falando daqueles que necessitam dela para sua sobrevivência. E de uma forma geral, eu posso repetir para vocês que os povos da floresta eles são extremamente importantes para a conservação da nossa floresta. Eles também são grupos sociais que precisam da mata e dos rios para sobreviver e sabem como utilizar os recursos naturais sem destruí-los. E aí entra aquele conceito tão falado, pessoal, tanto na aula anterior como em outras aulas, sobre o uso sustentável dos recursos naturais. E aí os povos da floresta, eles entendem exatamente isso, porque eles utilizam esses recursos sem interferir nos recursos disponíveis para gerações futuras. Então, por mais que eles utilizem esses recursos para a sua sobrevivência, nós sabemos que as próximas gerações elas também terão esses recursos disponíveis, porque a intenção é tirar somente o necessário. E aí nas imagens, eu coloquei para vocês os índios como os guardiões da floresta. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre como, como que estão distribuídos, por exemplo, as terras indígenas no Brasil. E a gente entende que quando nós falamos de terras indígenas, nós não estamos falando, por exemplo, de destruição de lugares onde vai ter diversas construções, não. Quando nós falamos dessas terras indígenas, nós estamos falando exatamente de uma área onde vai ter a nossa natureza protegida, onde nós vamos ter os recursos naturais protegidos, até porque os índios, como o principal povo da floresta que nós conhecemos, eles são aqueles que estiveram aqui muito antes, foram os primeiros a chegar e foram os últimos, como eu posso dizer, os primeiros a chegar e aqueles que continuam conservando, porque a partir de então, como nós sabemos toda a história aí, da formação territorial brasileira, nós sabemos que após a chegada dos portugueses começaram a retirada de forma exagerada de nossos recursos naturais e tudo isso trouxe consequências e vem trazendo consequências até hoje. E aí a gente vai entender como que acontece a questão de posse e propriedade dessas terras onde moram os povos da floresta. Por que existe tantos conflitos sobre a questão de posse e propriedade dessas terras? Vejamos o artigo 1228 do Código Civil, que fala o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Já o possuidor é aquele que não dispõe de um documento comprobatório que ateste a qualidade de proprietário, mas age como se o fosse, vez que tem sobre a coisa um dos poderes inerentes à propriedade. No artigo 1196 do Código Civil fala também o seguinte: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então,
Quando nós falamos das terras indígenas, regularizadas ou não, é exatamente por isso, pessoal. Porque muitas vezes os indígenas, eles têm a posse. Então, eles estão utilizando aquela propriedade, mas de uma forma geral, eles não têm nenhum documento que comprove que aquelas terras são de fato dele. Então, por isso que acontecem os conflitos, porque vêm os fazendeiros, né? E aí, com o surgimento da pecuária, muitas dessas terras indígenas, que antes existiam muito mais do que existem hoje, elas foram sendo destruídas e dando lugares aí à pecuária, à agricultura. Então, por isso que esses conflitos eles existem até hoje, exatamente porque para que os índios eles permaneçam nessa propriedade, essas terras elas precisam ser regularizadas. E nem todas elas têm esses documentos, né, regularizados. Mas aí, professor, o que são as terras indígenas? As terras indígenas são a porção do território nacional de propriedade da União, habitadas por um ou mais povos indígenas e por eles utilizados para suas atividades produtivas, bem como para a preservação de recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e a reprodução de seus costumes e tradições. A posse dos índios sobre as terras indígenas é de caráter originário, ou seja, ela não depende do procedimento administrativo de demarcação de terras, que é meramente declaratório. E aí, trouxe um mapa para vocês, onde mostra a distribuição das terras indígenas regularizadas. Aí, de um total, cerca de 12,2% do território nacional são de terras indígenas. Tá? Quando nós falamos dessa porcentagem, aí, por exemplo, na região norte, nós vamos ter 54% dessas terras regularizadas, né? Na região centro-oeste, 19%, a região sul, 10%, sudeste, 6% e nordeste, 11%. Quando nós falamos dessas terras regularizadas, pessoal, por mais que os índios eles tenham posse dessas terras e tudo é sob o comando da União, a gente vai entender que existem muitos conflitos por conta dessas terras, porque por mais que os indígenas estejam lá conservando, a protegendo, vem os fazendeiros que dizem, né, essa terra é minha, eu tenho o documento que comprova que essa terra é minha, então eu quero a saída dos indígenas da minha terra. Então existem aí diversos conflitos ainda hoje existentes por conta disso, exatamente por conta dessa guerra dessas propriedades. E aí a Amazônia, com sua natureza exuberante e ao mesmo tempo frágil, acolheu uma grande diversidade de povos ao longo da história, no interior de suas matas e na beira dos rios. Depois da conquista em 1500, esses povos passaram a ser chamados genericamente de indígenas. Então, aí, quando nós falamos da população indígena, a gente vai lembrar logo da Amazônia, porque foi a que acolheu, de uma forma geral, a maior quantidade desses povos. E aí, segundo os dados do CIMI, pessoal, que é o Conselho Indigenista Missionário, são conhecidas 841 terras indígenas no Brasil, encontrando-se na seguinte situação jurídica em termos de demarcação. Aí vocês podem observar aí que a gente vai ter a situação, registrados, homologados, declarados, identificados, e aí o número de terras, e aí a porcentagem, né, dessas terras que são demarcadas, e a porcentagem real, o número de terras na Amazônia e a porcentagem geral. Aí vocês podem observar o seguinte, por mais que... Professor, mas por que demarcação? Porque quando uma terra ela é demarcada e reconhecida pela União como propriedade, né, indígena, como essa terra é posse, é propriedade indígena, nenhuma outra pessoa, por mais que chegue com documentos, não vão conseguir fazer a retirada dos indígenas desses locais, pessoal. Por isso que é tão importante a demarcação das terras indígenas, por isso que eles brigam tanto, por isso que eles entram em conflitos, para que essas terras sejam regularizadas, para que eles continuem naquele local apenas buscando a sua sobrevivência. Então, as terras indígenas na Amazônia Legal, como no restante do país, são extremamente vulneráveis, invadidas constantemente por madeireiros, garimpeiros, peixeiros, risicultores.
fazendeiros, poceiros, biopiratas e outros aventureiros em busca do lucro fácil. Aí no sul do Pará, na terra indígena Caiapó, por exemplo, existe contrabando de mogno. Então, todos esses recursos naturais que são visados, as pessoas invadem as terras indígenas justamente só para em busca da obtenção de lucro, tá, pessoal? Então, conforme o que nós estudamos, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões entre a. Os grileiros articuladores de agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no cerrado. B. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso capitalista do meio ambiente. C. Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais paulistas. D. O campo e a cidade no Cerrado que façam que as terras indígenas ali sejam alvo de invasões urbanas. Ou E. A expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena ambiental. Então, como nós vimos anteriormente, toda essa questão, de conflitos existe exatamente por conta da expansão territorial do agronegócio, em especial das regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena e ambiental. Questão número 2. Sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Primeiro, a Constituição Federal define terras indígenas como qualquer área habitada pelos índios, nas quais são realizadas suas atividades produtivas e a preservação de suas culturas e tradições. 2. Áreas indígenas no Brasil são propriedade da FUNAI. As áreas indígenas são de livre acesso e para adentrá-las é preciso apenas notificar a FUNAI caso não seja um membro da comunidade. Então, como nós vimos, as questões... faltou a questão 4, que no Brasil existe aproximadamente 544 terras indígenas, segundo a FUNAI, estando a maior parte na Amazônia Legal. Como nós estudamos, as alternativas são verdadeira, falsa, falsa, e essa última que eu li agora também é verdadeira. Então, para que vocês entendam essa importância das demarcações das terras indígenas e a importância dos povos da floresta também para a conservação da nossa fauna e flora. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam de acessar a plataforma Edu, que lá vocês vão encontrar diversos materiais, tanto a nossa aula de hoje como as nossas aulas anteriores e mais exercitando para que vocês possam aí, ter uma ajuda melhor no aprendizado de vocês. Então, obrigada pela companhia e até a próxima aula.